Direto da redação. Já foram constatados 61 casos de Covid-19 entre passageiros da África do Sul. A Europa já está fazendo o seguinte, já está limitando, já está criando restrições para os voos da África do Sul. 2 voos provenientes da África do Sul, eles desembarcaram na Holanda com esses 61 passageiros contaminados. É o que nós vamos agora acompanhar na reportagem de Monique Castilho. 2 voos provenientes da África do Sul desembarcaram na Holanda com 61 passageiros contaminados pelo coronavírus. A suspeita é que eles estejam com a nova cepa, denominada Ômicron, e com provável origem no país africano. Por isso, as autoridades sanitárias holandesas estão tomando medidas preventivas, como o isolamento desses passageiros em um hotel perto do aeroporto de Amsterdã, local do desembarque, e a realização de exames suplementares, exatamente para identificar se é a mesma cepa. Segundo a Holanda, esses voos chegaram da cidade do Cabo e de Joanesburgo. A Alemanha e República Tcheca também anunciaram a suspeita de casos de Covid pela variante Ômicron. E a gente lembra que até o momento a Bélgica é o único país da Europa a confirmar a presença da doença, em uma turista que voltava do Egito e que teve passagem pela Turquia. Depois de ter sido descoberta na África do Sul, a linhagem também foi registrada em Botsuana, Hong Kong e Israel. Aqui no Brasil, o governo anunciou ainda nesta sexta-feira o fechamento das fronteiras para viajantes vindos da África do Sul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda é necessário testes mais detalhados para identificar a transmissibilidade e gravidade da nova cepa, assim como para assegurar a eficácia das atuais vacinas disponíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho. Essas variantes, elas vão surgir porque o vírus, ele tenta sobreviver de alguma forma. Na medida em que você tem vacina, você vai criando imunidade, ele vai buscando forma de sobreviver no corpo humano. Então vão surgindo várias variantes do vírus. É o vírus fazendo mutação para sobreviver, para escapar da imunidade da vacina. A gripe espanhola, que matou milhões de pessoas também em 2018, no ano entre 2018 e 2019, também foi assim. A gripe, a influenza que nos afeta hoje, ela é uma mutação da gripe espanhola. O vírus ele é mutante, ele foi mudando. E na medida em que você tem vacina, ele vai mudando. E as vacinas, elas estão sempre sendo pesquisadas para ganhar um aperfeiçoamento, ela ganhar uma eficácia contra essas mutações do vírus. Então assim vai ser com a Covid. Mas o grande perigo é que venha uma variante mais letal do que todas as outras que surgiram até agora. Aí o mundo todo nesse momento aqui começa a levantar barreiras. A Europa começa a limitar voos da África do Sul. Nesse momento Portugal está em estágio de emergência, a França em estágio de emergência, a Holanda em estágio de emergência, a Alemanha em estágio de emergência, porque esses países, antes do Brasil, até recentemente, eles começaram a flexibilizar as medidas contra a Covid-19. Houve o quê? Uma retomada dos casos de Covid e agora agravada com novas variantes. No Brasil, com a vacinação avançando, adotou-se também uma flexibilização. O Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes já abriu tudo, já disse, palavras de Eduardo Paes, está liberada a porra toda. Eu vou repetir aqui porque foram palavras do prefeito Eduardo Paes a assinar um decreto liberando eventos abertos no Rio de Janeiro com o público em geral. Está liberada a porra toda. Ele falou assim. Em Rio das Ostras já aconteceu um festival internacional de jazz e blues. Também aberto ao público, com público geral. Em todas as cidades do estado
estado do Rio de Janeiro, nós já temos tudo liberado geral. Eventos. Aí nós temos agora a retomada da Covid. Chegando aqui o primeiro caso de uma nova variante, ou melhor, constatado em São Paulo. Pacientes chegando no aeroporto de Guarulhos. O que se espera? O que esperar disso? Não vamos esquecer aqui que a variante Delta, ela chega ao Brasil por meio de um passageiro que desembarca no hospital em Guarulhos. Foi o primeiro caso. Esse passageiro era do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Campos. Ato contínuo. A variante Delta, ela foi a principal variante a contaminar a cidade do Rio de Janeiro, ou a maior parte das cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas tá todo mundo liberando a porra toda, não tá? Não é assim? Está liberada a porra toda, né, o Eduardo Paes? Eu estou vendo um monte de cidade aí mandando criança para colégio, escola. Tem juiz, tem promotor. Promotor orienta o seguinte, ele aconselha, recomenda a retomada de aula presencial. Mas não está fazendo trabalho presencial, está fazendo por videoconferência. Como tem juiz que dá decisão mandando criança para a escola, mas não está fazendo trabalho presencial, está fazendo por videoconferência. Não está indo lá fazer presencial. Como é que diz o ditado mesmo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pimenta nos olhos dos outros é refresco.